Companheiros, o que vocês acharam da seleção brasileira e principalmente dos jogadores que tiveram hoje uma chance de mostrar serviço para o Tite? No primeiro tempo da seleção eu gostei. O segundo tempo caiu um pouco, mas no primeiro tempo eu gostei. Dos jogadores não gostei. O Firmino, a bola bate na canela e volta. Ele tem uma insegurança na seleção que é completamente oposta à segurança que ele tem no Liverpool. Pois é. Ele faz gol, dá passe para gol pelo Liverpool. Na seleção brasileira ele não se sentiu ainda à vontade. Então ele saiu dessa oportunidade que recebeu pior do que entrou. Porque o Tite vai ter que testar o Luan, talvez nessa função. O Tite gostou do Diego Souza, apesar do Diego Souza estar jogando mal pelo esporte, gostou nos amistosos da Austrália. Fernandinho também errou alguns passes, ele dá segurança, mas a impressão que eu tenho é que o Fernandinho tem uma disputa silenciosa com o Davi Luiz, que foi bem como volante nos amistosos da Austrália. E pode ter uma chance ainda numa próxima convocação, ou contra Bolívia e Chile, ou nos amistosos de novembro e março. Dá pra você repetir isso, por favor? O Davi Luiz Se tem não jogado... for o Fernandinho, vai quem? O Davi, não, eu não estou dizendo que vai necessariamente. Mas acho quem que tem pode uma ir? disputa silenciosa Tem chance. do Davi Luiz. Tem chance. E acho que porque o Tite gostou do que viu com o Davi Luiz na Austrália, ele testou o Fernandinho hoje, para ver quem ele prefere. O Davi Luiz é mais forte, tem mais imposição física e joga também como zagueiro. Então a possibilidade que ele seja convocado para os jogos de outubro. Então Firmino, Fernandinho, Felipe Luiz estão aí com um asterístico, né? Eu diria que o Thiago Silva, que entrou hoje, e o Felipe Luiz estão na Copa. Estão na Copa? Estão na Copa. Para mim, a gente critica muito o Marcelo, que é ofensivamente um espetacular jogador e às vezes precisa da ajuda ali para fazer a marcação. Mas o Marcelo é melhor que o Felipe Luiz também. É o mais completo lateral esquerdo que a gente tem. Não adianta, a gente roda, mas é o Marcelo, o titular absoluto dessa vaga. O Thiago Silva, para mim, vai para a Copa. Fernandinho e Firmino, eu não tenho tanta certeza não. O Fernandinho, é sério, gente, não é pegação de pé não, mas toda hora que ele vai para a bola, eu lembro daquelas imagens da Copa de 2014 do 7-1, sabe? Que a bola tá vindo em direção a ele vai para um lado, o Luiz Gustavo vai para o outro, o Dante olha para a lateral, o Davi Luiz corre para o lado errado. E aí quando o PVC fala que o Davi Luiz pode ser o cara da vaga do Fernandinho, aí me provoca mais e mais arrepios também. É verdade, o trauma do Mineirão, o Tite recuperou um monte de gente, é verdade. Mas acho que também insistir com tanta gente que esteve na Copa de 2014, eu acho que não é o caminho, não, sinceramente. Quem foi o melhor hoje, na opinião de vocês, pela seleção brasileira? Eu gostei do William. Eu também gostei do William. Gostei do William. Mas hoje, eu gostei mais do William. O melhor em campo foi o William. Que golaço que ele fez. E o Rames Rodrigues pela Colômbia. Sim. Mas o Neymar hoje fez um bom jogo. Ele não fez um jogo nível Neymar, mas ele fez um jogo que participou coletivamente, que voltou participando da marcação, deu o passe pro gol do William. Não prendeu tanta bola hoje. Não prendeu tanto a bola, embora tenha um ou outro lance que ele prendeu um pouquinho, mas ele participou mais coletivamente, deu o passe pro gol. O Thiago Silva faz o lançamento longo, o Neymar de primeira toca de pé esquerdo, deixa o William fora da área para bater no ângulo do goleiro Ospina. O Neymar tem, nesse momento, 6 gols, é o artilheiro da seleção da Era Tite, 6 passes para gol, é o líder de assistências da Era Tite, significa 37% de participação nos gols da Era Tite. O que é menos dependência do que com o Filipão, 42%, e com o Dunga, 41%. Eu não gostei do Neymar, não gostei muito do Neymar, sinceramente, PVC e João. Eu acho que o Neymar... O que ele quis fazer naquele lance? Ele quis chutar a bola ou passar? Eu acho que ele quis passar. Cara. Ô Neymar, vamos caprichar, né? Você é o Neymar, pelo amor de Deus, né? Um passe daquele lá, até eu que sou ruim de bola, eu consigo dar melhor. Pela qualidade que o Neymar tem, e a gente o coloca como o melhor do mundo, para mim ele é o melhor do mundo, né, Neymar? Toca a bola por cima, você tem categoria para fazer isso, entendeu? Se fosse um meia boca, aí manda a bola lá para fora do estádio, mas dá uma cavadinha na bola, por cima do goleiro da Colômbia, né? E acho que o Neymar, em alguns momentos, parece que ele está pensando em outras coisas. Talvez até porque o Brasil já esteja classificado. Se eu sou o Tite, não levo mais o Neymar para esses últimos 2 jogos. Até porque ele está na relação dos jogadores pendurados e nas 2 próximas rodadas, Bolívia em La Paz e teremos o Chile na última rodada no Allianz Parque em São Paulo. Se o jogador levar na última rodada o segundo cartão, ele cumprirá na primeira partida da Copa. Então é bom tomar cuidado. E se não tomar esse segundo, entra na Copa zerado, que é bom para todo mundo. Então, por favor, né, Tite, não vamos inventar o Neymar, porque não precisa ter o Neymar contra a Bolívia nem contra o Chile. Pode testar uma formação sem o Neymar, que é algo que a seleção de 2014 não sabia o que era. Quando perdeu o Neymar, o que aconteceu? Alegria nas pernas. Aí a gente sabe o final dessa história. Pois é. Vocês acham que o Neymar caiu porque o Brasil
já atingiu o seu objetivo de chegar à Copa do Mundo? Isso pode influenciar não só o Neymar, também o rendimento da seleção brasileira? Eu acho que ele caiu muito em Porto Alegre. Eu não acho que ele foi mal hoje. Ele não fez uma partida no nível que a gente espera dele, mas ele não fez uma partida ruim hoje, não. Ele fez uma partida nota 6,5 para mim, nota 7,5 para o William e para o Rames Rodrigues. Eu acho que naquela bola ele tentou o passe pro Firmino. Você achou? A bola tocou. Tive a impressão que ele tentou o chute. Eu também achei isso, que ele tentou passar. A bola tocou no Ospina e saiu para escanteio que o árbitro não deu. Mas passou mal, concorda? Agora, eu acho que um pouco um pouco do fato de a seleção estar classificada e ele teve muita turbulência nesse mês passado. O fato de poder descansar um pouquinho, nem que tentou descansar. Acho que no jogo passado ele tentou muito fazer malabarismo, ser globetrotter, e não é. Hoje, repito o que eu disse agora há pouco, acho que ele tem uma participação boa, não excepcional. Com sentido coletivo também, não foi tão individualista. Pessoal, o Tite assumiu a seleção brasileira há um ano, né, em setembro, e nós estávamos numa situação muito complicada. Quando ele assumiu, o Brasil era o 6º colocado nas eliminatórias. Veja aí o que aconteceu com a nossa seleção a partir do momento que o Tite assumiu. Todos os resultados, apenas uma derrota, e em eliminatórias o Brasil não perdeu sob o comando do Tite. A estreia em Quito, o Brasil enfiou 3-0 no Equador. Depois em Manaus vencemos a Colômbia 2-1. Aí veio goleada diante da Bolívia 5-0. Vitória sobre a Venezuela lá na Venezuela. O grande momento, né? No Mineirão, um show da seleção brasileira de Neymar, Felipe Coutinho, Brasil 3, Argentina 0. Aí realmente empolgou de vez a nossa torcida. Outro resultado importante, em Lima, o Brasil venceu o Peru por 2-0. Outro resultado histórico, porque até esse jogo, apenas uma vez, né, na eliminatória para a Copa de 2010, a seleção brasileira tinha conseguido uma goleada por 4 gols no Estádio Centenário. Foi vencido, né? E goleou, a seleção brasileira goleou com um show de Neymar e Paulinho, Brasil 4, Uruguai 1. Depois Brasil 3, Paraguai 0. E na última rodada agora, Brasil 2, Equador 0. E hoje Colômbia 1, Brasil 1. Impressionante. São 27 gols feitos? 3 sofridos. 4, né? 3, né? O Uruguai, a Colômbia. 3 gols só. Melhor ainda. E o quarto gol sofrido na era Tite foi o gol da Argentina. Perfeito. No amistoso. 3 nas eliminatórias, então. Agora, impressionante. desses 4, 3 pelo alto. Então é um ponto, não é assim, é o alarme, gols pelo alto preocupa a seleção do Tite. Mas é para ser observado. O time está sofrendo observável. pouco gol. O time sofre muito poucos gols, então não dá para dizer que a defesa é vazada pelo alto. Agora, é uma coisa para se prestar atenção só, porque dos 4 gols, 75% vieram por cima. Marquinhos por baixo hoje fez uma partidaça, mas ele deveria ter acompanhado o Falcão Garcia. O gol né? do Falcão foi de cabeça. E quando se faz a crítica só ao Felipe Luiz, o Renato Augusto também estava ajudando na marcação, né? A responsabilidade do Renato, porque o Renato fez muito isso quando o Marcelo era o titular, então ele tem que continuar fazendo isso quando o segundo da posição está atuando. E o Marquinhos deveria ter alcançado o Falcão Garcia. Os dois, inclusive, jogam na França. O Marquinhos conhece muito bem o Falcão Garcia. É isso aí, Marquinhos no PSG e o Falcão Garcia no Mônaco, atual campeão francês. Lembrando que já nós vamos até Barranquilha, no estádio Roberto Melendes. O nosso repórter Fernando Caetano está lá e vai trazer a palavra dos jogadores da seleção brasileira na zona mista. E também vamos ver aqui a entrevista coletiva do Tite. Eliminatórias da América do Sul. Tite venceu 9 dos 10 jogos, uma marca realmente espetacular, um recorde do treinador na história da seleção brasileira. Agora, meus amigos, ponto de interrogação não para o Tite e não para o Tafarel, mas para nós da imprensa e para a torcida brasileira, e esse ponto se chama Alisson. Como foi o Alisson hoje diante da Colômbia? Foi nota 6. Nota 6? A bola do Falcão Garcia, a culpa do gol não é dele. A gente pode perguntar se ele podia fazer aquela defesa espetacular que ele não conseguiu fazer. No fundo, hoje o Brasil tem, a gente está brincando, o Brasil tem o goleiro mais caro do mundo e, na opinião de muita gente, o goleiro mais bonito do mundo. Mas o melhor goleiro do mundo o Brasil não tem. Não é. O Brasil não tem. Então, não está no nível do Neuer, não está no nível de goleiros do exterior, especialmente o Neuer, De Gea também. Mas ele teve atuação boa na cobrança de falta do Rames, numa bola chutada pelo Falcão.
a bola do Falcão cabeceada, e ela foi bem cabeceada, ele não conseguiu evitar. Pois não, Quesada? Não, sobre essa coisa do mais belo eu nem vou comentar, porque né, isso, deixa o PVC cuidar disso. Mas assim, eu não vou falar que é pegação de pé, mas hoje era um jogo para testar um outro goleiro. Porque eu acho errado chegar na Copa e se de repente o Alisson não puder jogar a segunda partida contra a Gana, por exemplo, na Copa do Mundo. Você tem que dar um gostinho para quem é o segundo da posição, Talvez entendeu? contra a Bolívia em La Paz, Quesada. Não, que seja, Na mas próxima será... rodada? Tudo bem, aí eu devolvo a pergunta para você, João. Será assim? Eu tenho a impressão de que o Tite e o Tafarel, eles acham e confirmam cada vez mais que o Alisson é o titular e pensam em dar sequência para ele. Ok, mas veja só, a gente já sabe que ele vai ser o titular, perfeito? Sim. Qual Embora a gente discorde, mas sabemos. A gente discorda, ok, mas quem tem que escolher Claro, é o treinador e o Tafarel. Mas a pergunta que eu lanço para vocês dois, para quem está em casa, se todo mundo já sabe que o Alisson é o dono da posição, por que não testar os outros dois goleiros que vão para a Copa do Mundo? Eu acho que não nesse jogo, porque esse dos 3 jogos que restam é o mais difícil. É o jogo fora de casa contra o vice-líder. Mas vai testar contra quem, PVC? Contra a Alemanha? Contra o Chile no Allianz Parque. Mas é um jogo só, estou falando de testar os dois Tem goleiros. que testar os dois. Você pode testar contra a Inglaterra. Você pode testar no segundo tempo contra a Inglaterra, por Isso é um exemplo. belíssimo teste. Pode ser um Enfim, amistoso em novembro o da fato é que, seleção. de fato, tem uma situação que a seleção pouco se acostumou. Semana passada, quando a gente estava em Porto Alegre, a gente lembrava disso conversando no expediente. A última vez que um goleiro não jogou com o técnico da seleção que ia para a Copa foi o Rogério Ceni em 2002. Antes, só em 78, Carlos e Valdir Pérez não tinham jogado sob o comando de Cláudio Coutinho. O Valdir já tinha jogado na seleção, o Carlos nunca. O Carlos sobre a Copa do Mundo sem estrear na seleção. Que é uma situação que pode acontecer, tanto com o Ederson quanto com o Cássio. O Cássio teve a 3ª convocação dele, já foi convocado antes pelo Mano e pelo Dunga, mas nunca jogou com a camisa da seleção. E o Ederson também não. Dos 8 goleiros que o Tite convocou, só 3 jogaram. Além do Alisson, o Diego Alves e o Everton. Você está lembrando que o Felipão não colocou o Rogério para ser o titular da seleção, Sim, né? exato. Embora o Rogério tenha jogado com o Luxemburgo, Exato, era o titular do Luxemburgo. Então, mas isso também não aconteceu com o Cássio, né? Isso que eu estou dizendo. Se o Cássio, de repente, for o terceiro ou segundo goleiro, o Ederson for o segundo ou terceiro, acho que seria legal colocar esses caras para jogar. É toda a questão do friozinho na barriga. E ainda há uma dúvida para sabermos quais goleiros irão à Copa. Eu tenho a impressão de que o Alisson já está lá, só se ele fizer uma temporada desastrosa pela Roma, onde ele é titular, e você vê o campeonato italiano aqui nos canais Fox Sports. E os reservas, Cássio, Vanderlei, Ederson. Ele chamou um dirigente, ele Everton. chamou o Diego Alves, ele chamou o Marcelo Groi, ele chamou o Muralha, ele chamou o Everton, né? Ele chamou 8 goleiros. Eu também acho que tem que testar. Eu só estou dizendo que eu acho que o jogo do teste não era o jogo de hoje. O seu jogo mais difícil. Sim. E ainda com Mas pode ser competição. contra a Bolívia e Chile. Pode ser contra De a Bolívia e repente Chile. poderia colocar um goleiro contra a Bolívia e outro goleiro contra o Chile. É isso aí, estamos analisando a eliminatória sul-americana para a Copa do Mundo aqui no Rodada Fox e a repercussão do jogo lá em Barranquilha, Colômbia e Brasil 1-1. Algumas manchetes de jornais na Colômbia, na Argentina, né? Os argentinos sempre estão de olho na seleção brasileira, principalmente o Diário Olé. Então vamos mostrar, veja aí. Colômbia segue na zona de classificação. Qual é esse jornal, produção? Esse é o Olé da Argentina. Portanto, Colômbia segue na zona de classificação. Realmente pensando aí em eliminatória, a vitória seria o ideal, porque aproximaria muito a Colômbia da vaga, mas o empate acabou não sendo assim tão ruim para a Colômbia, né? Pelo menos somou um pontinho nessa disputa. Colômbia empata diante do Brasil. El Deportivo da Colômbia. Só as manchetes agora há pouco, já a repercussão em cima do empate lá em Barranquilha. As da Colômbia. Colômbia empata 1-1 frente ao Brasil e se mantém em segundo lugar. A imprensa colombiana exaltando exatamente isso, né? O empate e a manutenção ali na zona de classificação para a Copa. E em segundo, né? Falcão fez de cabeça. Colômbia 1, Brasil 1, jornal El Tiempo. Uma das principais publicações lá da Colômbia. Portanto, a repercussão por lá, eles estão comemorando, destacando esse empate. Empatamos com o Brasil e continuamos na zona de classificação. É a 8ª vez que o Brasil joga em território colombiano e o Brasil só perdeu uma vez.
Só em 85 foi a primeira vitória da Colômbia sobre o Brasil. 2 vezes o Brasil foi jogar na Colômbia, em outros momentos da história do futebol, e 2 vezes os técnicos sofreram com isso. O Brandão caiu lá em 77, depois de um empate por 0-0, que foi tratado como uma vergonha. E em 85 o Evaristo não caiu por causa desse jogo, mas caiu na sequência desse jogo, quando perdeu para o Chile, também porque tinha perdido para a Colômbia. A primeira vez que o Brasil perdeu para a Colômbia foi lá em Bogotá, não em Barranquilha. Barranquilha é o segundo jogo, o Brasil tinha vencido em 2003, gol do Kaká, 2-1. E do Ronaldo? E do Ronaldo. Em 8 partidas em território colombiano, são 2 vitórias do Brasil, 5 empates e 1 vitória da Colômbia só. A Colômbia venceu o Brasil 3 vezes, 2 vezes em Copas Américas do Chile, em 91 e 2015, e só 1 vez na Colômbia. Até por isso, eles não estão achando ruim o empate, verdade. Embora precisassem da vitória. É o resultado moral, né? Porque empatar com a líder da eliminatória, a seleção brasileira, é um resultado muito bom e que dá realmente esse ânimo para a seleção da Colômbia se classificar. Eu estou apostando que a Colômbia chegue à Copa do Mundo, se classifique entre os 4 primeiros. E vale lembrar que nos últimos tempos a Colômbia tem feito jogos aí parelhos, jogos duros com a seleção brasileira, inclusive na Copa do Mundo, né? Uma geração muito boa, né, João? Lá em Olha Fortaleza, quem estava no banco hoje. Theo Gutierrez, Coelho, ele estava no banco. Exatamente. Né? Borja estava no banco, entre outros jogadores importantes. O William pede passagem para ser titular e isso pode criar um problema pro Felipe Coutinho no time, ou de repente o William e Felipe Coutinho juntos no time, aí sobraria para o Renato Augusto. Começa a surgir essa outra possibilidade, porque o William, como vocês mesmos destacaram, está muito bem. Hein? O Tite elogiou muito a atuação de Porto Alegre, que não foi tão boa quanto a de hoje. Não. Ele jogou bem em Porto Alegre, mas não foi uma atuação como a de hoje. Hoje, para mim, foi o melhor jogador em campo junto com o Rames. Eu acho ainda que o time titular é o que jogou contra a Argentina. Só que com o Casimiro e não o Fernandinho. Com o Coutinho na vaga do William. Ontem, na entrevista coletiva em Barranquilha, o Tite deixou claro que o Coutinho faz parte do time, mas que não jogaria dessa vez porque ele não teve o mês de agosto, ele praticamente não jogou em agosto, jogou um período só de um jogo de pré-temporada na Audi Cup e por isso fica de fora. Claro que o William jogando muito bem, é mais difícil você tirar o William e colocar o Coutinho. É um merecimento. Mas eu ainda acho que o time titular tem o Coutinho. O que é até contraditório, o que eu estou dizendo, porque o time que eu julgo que é o titular não jogou junto nenhuma vez. Os 11 completos. Quando jogou contra a Argentina, faltava o Casimiro. Quando jogou contra o Uruguai, faltava o Gabriel Jesus. E aí sim jogou com uma linha de 4 na armação, com Coutinho, Renato Augusto, Paulinho e Neymar. Eu acho pouco provável que a seleção titular tenha o William e o Felipe Coutinho juntos, João. Ele não vai mexer com esse trio de volantes aí, o Casimiro mais fixo, o Paulinho de um lado e o Renato Augusto do outro, porque o Paulinho e o Renato Augusto dão uma sustentação muito grande ao meio campo, fazem cobertura dos laterais, nós temos 2 laterais que avançam bastante e tal. Agora, não me preocupa nem um pouco essa disputa Felipe Coutinho e William, estamos muito bem servidos nessa ala direita. O que me preocupa é o seguinte, amigos. Quem é o número 2 do Neymar lá? Primeiro, que já ser o substituto do Neymar é uma pancada no esôfago. Mas quem que é? O Douglas Costa não é. O PVC definiu bem um dia desses. Quando vem, ele sempre tem uma dor, ou não é liberado, tá com um problema. E é banco da Juventus, hein? E é banco da Juventus, bem lembrado por você. E no Bayern de Munique também teve uma quedinha. Então eu pergunto, quem é o número 2 do Neymar? Luan? Não. Para mim o Luan é meio. Tô falando lá na ponta. No ano passado eu tinha esse cara, que nesse ano não tá legal, que joga no Palmeiras, que é o Dudu. O Dudu para mim seria o segundo do Neymar. Seria um belo reserva para o Neymar quando não puder contar com o Neymar. E pode ser que aconteça. Você viu que na última Copa a gente ficou sem o Neymar. Só que o Dudu também não tá fazendo grandes machucado, vai voltar agora no Campeonato Brasileiro. Para mim, o melhor para ser o reserva, por enquanto, nas 2 posições, o que não significa que você não vai levar outros jogadores, é o Luan. Eu acho também. O Luan pode ser o reserva do Neymar e o reserva do Gabriel Jesus. Agora, tem um detalhe que o Douglas Costa perdendo espaço, porque quando recebe chamadas, ele não pode atender. Isso está dando espaço para o Tyson e não é bom dar espaço para o Tyson. Por quê? Vamos pensar no seguinte, quando é que vai jogar o reserva do Neymar? Vai jogar numa emergência absoluta. Lesão ou suspensão? Emergência absoluta. Então você precisa ter como reserva do Neymar
ou como opção para ser, um dos reservas do Neymar, um jogador que transforma um jogo. E esse cara é o Luan? Não é o jogador pode ser o Luan. Pode ser o Luan. Não é o Tyson. Não adianta você ter o Tyson no Desculpa, grupo. o Dudu é mais que o Tyson, PVC. Não, do que o Tyson mas do que o Luan não é. Sim. O ponto é você ter o cara que invente uma história. Voltando ao William e Felipe Coutinho, quando não tivermos o Neymar, não pode ser uma alternativa? Pode, ser o Coutinho do lado esquerdo, Sim, pode claro. ser sim. Com o William e Felipe Coutinho juntos, quando não tivermos o Tudo Neymar? bem, mas digamos que não tenhamos o Neymar e um dos dois. Aí eu apostaria no Luan, hein? Então, tem que pensar em tudo, que seja. Sempre tem que Exatamente pensar... pela versatilidade de posições aí Tem que que pensar. Agora, o Luan, eu vejo o Luan mais no meio, mas pode fazer o trabalho na ponta. O Dudu joga na ponta, mas muitas vezes atua pelo meio também. Então, são jogadores que são versáteis. São versáteis. Algum outro nome, além de Luan, Dudu, que vem à memória de vocês, entre os convocáveis aí? O que está convocado nesse momento e ganhando terreno, repito, não é bom que ganhe terreno assim, porque ele é um cumpridor tático, ele não é um inventor de jogadas, é o Tyson nesse momento. Se a Copa do Mundo fosse amanhã de manhã, talvez o Tite convocasse o Douglas Costa, e se ele tivesse um problema físico, ele ia no Tyson. Eu não gosto da hipótese, mas é o que está acontecendo. Se o Douglas Costa recuperar o seu bom momento, lembrando que na última temporada no Bayern de Munique, ele perdeu posição, não era titular. Foi para a Juventus, para jogar, e está começando. Se ele conseguir recuperar o seu bom futebol, jogar na velha senhora, ele naturalmente se torna aí uma grande opção para a seleção brasileira.